Olá, seja muito bem-vindo, querido candidato, a mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, mais uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou professora Lísia Adriane e sou professora de redação e estou aqui para dar mais uma dica, mais uma aula, mais um módulo para que sua redação seja um sucesso. Você pode acompanhar a sua apostila pelo QR Code ou pela descrição. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre referências e legitimação, que são dois aspectos muito importantes para o desenvolvimento e para o aprofundamento dos seus argumentos. Todas as vezes que nós estudamos a modalidade textual chamada de texto dissertativo argumentativo, a gente precisa entender que, além da nossa opinião, a gente precisa de provas, precisa de dados, precisa trazer estratégias para que o meu argumento seja um argumento robusto, um argumento dedutivo, indutivo e, principalmente, um argumento consistente. Existem três aspectos muito importantes que devem ser levados em consideração quando você fizer a sua redação. Um deles se chama de unidade. A unidade nada mais é do que você fazer o texto do começo até o fim falando da mesma coisa, mas entenda, embora você fale da mesma coisa, esse determinado aspecto vai ser trabalhado de diferentes maneiras, contribuindo para o que a gente chama de progressão textual, ou seja, de crescimento da sua argumentação. O segundo aspecto que você precisa também ter em sua mente ao fazer uma redação é o aspecto de organização. Organizar os seus parágrafos, organizar as ideias, selecionar muito bem quais são as informações que vão caber na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e até na conclusão, que é um dos parágrafos que você não só argumenta, mas você só retoma e reflete, é super importante para que a sua redação também dê muito certo. Além da unidade, além da organização, a gente também tem o terceiro aspecto, que é o aspecto da progressão. O que garante a progressão de um texto? A não repetição de ideias, mas principalmente a utilização de referências e de legitimação. Muitos candidatos desconsideram essa parte do treinamento da redação, sendo que, embora ela seja um aspecto adjacente, um aspecto apenas no nível de acessórios, ela vai servir ali para que seu argumento fique mais potente. E entenda, o seu argumento só se tornará potente se ele não der margens, se ele não der vagas para o que as outras pessoas podem, inclusive o avaliador, pode questionar. Então, todas as vezes que o seu argumento ele estiver completo, estiver único e sem margem para questionamento, aí a gente diz que você alcançou o nível da sua argumentação. As referências e legitimações, elas fazem parte do que a teoria argumentativa chama de suportes do texto. E o que são suportes do texto? São elementos que estarão ali para fortificar a sua ideia principal. Então, eu vou dar um exemplo muito básico para que você entenda o que é a utilização de referências de legitimação. Se eu digo, por exemplo, que João é bonito, isso é uma hipótese, isso é uma opinião, mas essa opinião ela não vai ter tanta consistência se eu não colocar, por exemplo, que ele é bonito porque ele se parece com Tom Cruise. O que eu acabei de fazer aqui foi uma comparação, uma ligação. Então, isso a gente chama de referência. A referência nada mais é do que associação, links, ligações com as várias áreas do conhecimento. E na sua redação, você pode trazer conhecimentos da política, conhecimentos da filosofia, da geografia, da história, de conhecimentos atuais, inclusive referências ligadas à arte, telas, séries. Então, todo o conhecimento que você pode adquirir e que, claro, tenha uma estreita relação, isso pode ser pauta para você colocar a referência lá na sua redação. Uma dica que eu vou te dar para que essas referências fiquem cada vez mais vivas na sua memória é você, a partir de agora, começar a assistir, a verificar o mundo com os outros olhos. Nunca assista nada que seja aí mesmo despretensioso, jamais assista isso sem fazer uma ligação
com alguma temática, com alguma problemática que vai ter aí na sua redação ou na vida. Então, eu posso simplesmente assistir a uma novela e estar no meu momento de lazer, mas essa novela trazer ali algum aspecto muito importante que pode ser relacionado com a minha redação. Eu já verifiquei também até os memes, né? Até inclusive as figurinhas ou outros gêneros textuais miméticos que aparecem hoje na internet, eles também podem servir como referência. Então, hoje, o seu olho ele precisa estar muito atento para que, à medida que você vai adquirindo essas referências, olhando essas associações, elas possam se fazer presente lá. Uma coisa super importante é que essas referências, elas não são chamadas de argumentos. Então, por exemplo, se você fizer uma comparação com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, entenda que isso não é o suficiente para a sua argumentação, tá certo? E elas são apenas realces ou demonstrações do seu repertório variado. Uma outra dica também que eu posso dar dentro do contexto das referências é você ter um conjunto de referências diversificadas. Então, na sua redação, se você utiliza referências literárias, por exemplo, no primeiro parágrafo, opte por usar uma referência geográfica, fazer uma comparação com outro espaço, ou no terceiro parágrafo fazer uma referência literária, por exemplo. Então, verifique aí essa diversificação entre literária, entre histórica, entre cinematográfica. Eu considero a cinematográfica uma das referências mais fáceis, visto que hoje nós estamos no mundo dos grandes filmes, das grandes séries, e que essas séries sempre trazem, até os desenhos animados, né, até as animações hoje, elas sempre trazem uma reflexão, o que a gente chama de mote. Elas sempre trazem ali um link com aquilo que você pode fazer na sua redação. E isso, gente, amplia as suas ideias, e isso faz com que o seu argumento não fique lá, como a gente chama xoxo, né? Não fique só o argumento pelo argumento, mas que você tenha ali outros realces para isso. Olha aqui um exemplo muito claro de como a gente vai poder utilizar essa referência. Olha aí, ó. O filme Emancipation, disponível na plataforma de streaming Apple TV. Todas as vezes que você fizer uma referência e que você colocar o nome de um filme, tenha sempre a atenção de colocar onde ele está disponível. Da mesma maneira, se você tiver que colocar um livro, coloque o nome do autor. Outro detalhe super importante é você colocar o nome dessas obras entre aspas, tá certo? Por se tratar de um nome que é fora, né, do momento ali da sua escrita, então é super interessante que você coloque as aspas ali. Então, o filme Emancipation, disponível na plataforma de streaming Apple TV, narra a história. E aí eu vou contar ali muito brevemente, é claro que eu não vou usar a minha introdução inteira para falar da história, não. Eu vou elencar elementos daquela história que sirvam, né, que dê base para o que eu vou dizer. Não vou narrar aspectos que não são importantes ou pertinentes para mim, mas vou escolher dentro dessa narrativa o que mais importa para a minha discussão, né? Então, se for livro, a gente também vai colocar, ó, no livro 1984, do autor George Orwell, há uma, e aí eu já utilizo a descrição do filme, já partindo para aquilo que eu desejo falar. Então, bem aqui, você tem o que a gente chama de referências. Em segundo lugar, a gente fala também agora de um aspecto muito importante chamado de legitimação. Olha essa palavra. A palavra legitimação nos remete ao quê? À autoridade, a uma espécie de autenticação. Tudo que eu falo dentro da minha redação, ela tem marca de autoria e ela é verdade. Mas o meu argumento tem muito mais poder, tem muito mais persuasão e ele vai ser mais creditável se eu faço uso de bons legitimadores. Não devemos confundir referências com legitimação. A referência é uma estratégia de associação, é uma estratégia que vai trazer elementos, né, fora, mas o legitimador é um argumento de autoridade, ou seja, são pessoas que estudaram aquele assunto, que estão na área, que são especialistas, têm a expertise da área e que, de acordo com o pensamento dele, vai dar certo, vai se alinhar ao que eu estou dizendo.
E aí, vamos definir uma coisa muito importante aqui. A legitimação, ela é sempre feita, ela é sempre respaldada por meio de estudos de especialistas, filósofos, antropólogos, sociólogos e estudiosos no geral. A referência, por sua vez, ela se trata não de autores, ela se trata de situações, de contextos, tá certo? E aí, essas duas fazem parte do que a gente chama de uma argumentação que é consistente e também cumpre com o objetivo da argumentação. Vamos ver como é que a gente faz uma argumentação aqui de maneira mais potente. A gente faz assim, a gente coloca o epíteto. O que é o epíteto? É o nome do especialista. Então, o que ele é? Ele é filósofo, ele é sociólogo. Se caso eu não me lembrar do que aquele estudioso ou pensador é, eu simplesmente posso colocar de acordo com o pensador, de acordo com, tudo bem? De acordo com o estudioso. Não, se você não souber o que é o epíteto, também não invente, tá certo? Eu também não vou utilizar só o sobrenome dele, né? Muita gente produz a redação dizendo assim, de acordo com Rousseau, sendo que, na verdade, o correto seria de acordo com o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Então, na hora que eu faço isso, eu mostro para o meu avaliador, eu mostro para quem está corrigindo a minha redação, que eu domino quem é esse autor, né? E não é uma frase solta. Depois, em seguida, eu coloco o nome da obra, entre aspas, mais uma vez, e depois eu coloco a ideia interpretada. E aqui vai uma dica muito preciosa. A ideia do autor não é a citação, do jeitinho que ela aparece, como a gente chama idêntica, né? A gente faz aí uma citação que é chamada indireta. O que é uma citação indireta? Eu vou pegar a ideia do autor, vou interpretar com as minhas palavras, e aí sim é que eu vou colocar na minha redação. Isso é mais fácil porque não vai fazer você ficar obrigado a decorar milhares de citações, e na hora que você aprende a ideia, você consegue transpor essa ideia com as melhores palavras que você eleger para o momento, tá certo? Olha esse exemplo aqui, ó. Nesse sentido, de acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, na obra Tempos Líquidos, a sociedade vive uma era de liquidez. O que é isso daqui? Quando a frase do filósofo e sociólogo, né, polonês Zygmunt Bauman trouxe, a frase idêntica é essa. A sociedade é líquida, nada é feito para durar. A frase é essa. Mas o que o aluno fez? O que o candidato, o produtor do texto fez? Ele fez a interpretação dessa liquidez. Olha como ele utilizou, está aqui de vermelho, ó. A sociedade vive uma era de liquidez. Então, ele colocou o epíteto, colocou ali o nome e o sobrenome do autor, colocou o nome da obra e, em seguida, fez a interpretação. Só que a gente não só coloca a legitimação por colocar, porque aí seria muito fácil. E aí, às vezes, algumas bancas, elas podem avaliar isso como linha não escrita, quando você só joga a informação dele sem fazer nenhuma ponte com o que está acontecendo. Logo depois que você faz a legitimação, a gente faz um processo chamado de produtividade, que é o mesmo processo que você vai fazer depois da referenciação. Porque esses dois realces, esses dois acessórios, se você não ligar e não fazer a produtividade, então não valeu de nada, né? Não valeu você ter colocado isso, não valeu ter se esforçado para lembrar de tantas referências ou lembrar aí do legitimador se ele não faz o menor sentido ou se você não consegue fazer a produtividade necessária. E aí, professora, como é que eu faria essa produtividade? Depois que eu faço o meu processo de legitimação, eu coloco um operador argumentativo, como por exemplo, com base nesse entendimento, olha como isso traz a ideia de contiguidade. O que é contiguidade? Vou pegar o que eu disse anteriormente e agora eu vou acrescentar isso para que a minha redação continue. Com base nesse entendimento, no entendimento de quem? De Zygmunt Bauman. A realidade brasileira se aproxima desse princípio baumaniano. E aí, nesse caso, na hora que eu coloco isso, na hora que eu digo que a realidade brasileira se aproxima do que o autor disse, ou ela se distancia, ou ela se assemelha, ou ela se relaciona, eu estou trazendo a produtividade porque agora, a seguir,
eu vou comparar, eu vou caracterizar o que o país tem, o que o Brasil, neste caso aqui da redação, faz para que me comprove que essa sociedade vive na era da liquidez. Então, ou seja, é uma frase que eu conhecia, mas se isso não fizer relação, se isso não fizer a verdadeira associação, a minha redação, ela simplesmente não funciona. Lísia, em qual parágrafo eu vou fazer a referenciação e a legitimação? Preferencialmente, você opta por fazer referenciações sempre no começo dos parágrafos. Um dos parágrafos que você pode fazer, e isso não vai estar errado, muito pelo contrário, vai ficar muito certo para quem estiver lendo, é você começar a sua redação pela referenciação. Não comece, por exemplo, a sua redação com um filósofo, né? Por quê? Porque o filósofo e o antropólogo você deixa para usar lá no desenvolvimento. Então, lá na introdução, começa com uma associação e quando você começar o seu desenvolvimento, se tiver a oportunidade, você também cita uma outra referência, mas obrigatoriamente, e aí é uma dica que eu digo que é obrigatório, mas você pode fazer essa estratégia de outra forma, mas dá muito certo, é você colocar o legitimador tanto no D1 quanto no D2, não o mesmo, tá? E aí você precisa ter duas ideias de dois autores completamente diferentes para colocar no D1 e no D2. Mas, Lísia, se o assunto que eu estiver trabalhando é um assunto que me remeta mais à referência do que à legitimação, qual é a sua sugestão? O que eu devo fazer? Você utiliza a referência no início do desenvolvimento 1 e você deixa a legitimação para o D2. É muito importante também que você não exagere, né, nas referências, de encher as suas 6 linhas de referências ou encher seu desenvolvimento de 2 legitimações, né, dentro do mesmo parágrafo, tá? Porque você vai utilizar uma. É importante que você eleja uma referência para a introdução, um legitimador para o D1, um legitimador para o D2, tá? E se você tiver dados ou fatos, porque também uma coisa, dados, números, que se você já souber que não podem ser números que estão lá no texto motivador, caso a sua prova traga o texto motivador, né? Esses dados não podem ser copiados. Então, o dado, ele também aparece como uma estratégia argumentativa. Lembre-se assim, ó, que o seu argumento, ele precisa ser suficiente e que essas duas estratégias, elas só estão lá para fazer esse argumento ficar ainda maior, tá? Então, vamos repetir. Na sua introdução, você utiliza uma referência, de preferência uma referência literária ou histórica, para iniciar ali o seu parágrafo, ou ainda você pode utilizar uma situação de domínio público. Fica belíssima a redação que começa com uma situação que a gente está vivenciando, né? No segundo parágrafo, que é o desenvolvimento 1, você pode até utilizar a referência, mas o seu foco é utilizar o legitimador lá no meio do parágrafo. No desenvolvimento 2 também, tá? Uma outra dica que você pode também levar em consideração aí é música. As músicas, elas também fazem parte desse contexto de referência. E se você quiser colocar, por exemplo, uma música para referenciar, você pode fazer a interpretação da música, a interpretação do trecho, que é mais importante, para colocar ali. Porque às vezes o aluno quer colocar a música inteira, o produtor quer colocar a música inteira, e aí essa música gasta aí de 2 a 3 linhas. Lembrando que enquanto você não interpreta, esse repertório ele é não produtivo. E se ele é não produtivo, ele não conta como uma linha avaliada. Então, fique atento aos 2 grandes aspectos da sua redação, que se trata de legitimar e de referenciar. Para finalizar essa parte, é preciso que você também pense que lá na conclusão, embora seja um parágrafo de reflexão e de retomada, você vai fazer o uso da coesão para retomar a referência que você disse lá na introdução 1. Então, é super importante que a referência que você utilize lá na introdução seja uma referência que você retome. E, de preferência, é uma referência que vai fazer uso lá na última linha do último parágrafo. Essa última linha, como é uma frase que não termina só a conclusão, mas é uma frase que termina a redação toda, ela pode tranquilamente valer esse repertório tão útil que você utilizou na introdução, tá certo?
Então, fique atento, eleja muito bem essas referências, essa legitimação, e seu argumento vai ficar cada vez mais potente.